Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de economia. Está iniciando mais uma unidade sobre economia e esse é o nosso e-mail de papo com o professor das boas-vindas, né? E a gente então faz a introdução dos conceitos de economia, que é bastante importante a gente já começar a se entender no mundo da economia. Essa disciplina chama Economia e Mercados e ela então vai iniciar, né, o pensamento econômico com vocês, passando por mercados, microeconomia, macroeconomia, situações políticas, coisas que nós vamos discutir bastante. Inclusive, eu estou preparando vários fóruns, né, bastante interessantes para vocês e vamos esperar que vocês trabalhem bastante com a gente. Tá? Onde, então, surgem os problemas econômicos? Né? Os problemas econômicos eles vão surgindo da falta de determinados bens ou serviços. E isso a gente, então, chama de escassez. Né? Escassez é um problema econômico fundamental que a gente tem, os seres humanos, né, tem muitos desejos e os seus recursos são limitados. Então, até o pessoal costuma dizer, né, que se tem desejos humanos praticamente infinitos em um mundo de recursos ilimitados, certamente irá surgir a escassez. E pela falta, né, pela escassez, então surgem os problemas econômicos, surge a economia, a filosofia econômica, né, de saber como se transporta bens ou serviços para regiões onde existe escassez, para poder oferir maior lucro, e então daí o comércio vem junto, né, em paralelo com a economia. Essa teoria da economia baseada na escassez, né, ela postula então que a sociedade tem meios de produção e recursos insuficientes para atender os desejos e as necessidades de todos os seres humanos. Isso é histórico, isso é sempre assim, né? E nós vamos sempre estar preocupados, né? O economista está preocupado. Onde eu vou colocar meus produtos e os serviços a hora e a tempo para que o meu mercado consumidor consiga comprar e a que preço ele está disponível, né, está disposto a pagar. Tá? Que é uma situação importante que é valorizada, então, nos sistemas econômicos. Tá? Daí a gente vai falar de três teorias que elas surgem lá pelos anos de 1776, só para a gente recordar. 1776 foi a independência dos Estados Unidos, e na Europa, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Karl Marx e outros tantos, né, estavam pensando na economia. Mas que forma, né, a gente pode pensar filosoficamente, né, como eu vou valorizar o trabalho, como eu vou pagar o trabalho. Né? Então, na época do mercantilismo, então, a partir desse 1776, né, existem as Índias Ocidentais e as Índias Orientais, as grandes navegações e grandes comércios com o Oriente, coisas assim, e até a interrupção do comércio com o Oriente, e forçando, então, os barcos a fazerem a volta pela África, né, ao invés de adentrarem pelo mar Mediterrâneo e seguir algumas rotas de comércio antigas, né, rumo ao Oriente, para Turquia, Constantinopla, coisas assim. O que então vai se falar na teoria do valor-trabalho, né, que é mais conhecida pela filosofia do Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, e o David Ricardo, né, basicamente mercantilistas. Né? Então, a gente pode dizer que por milhares de anos, os seres humanos acreditavam que a Terra era o centro do universo, né, que o Sol girava em torno dela, aquele pensamento, né? E com o advento das pesquisas sistemáticas, os cientistas passaram a desenvolver explicações crescentes e complexas dos porquês, né? Quais os motivos de suas observações não baterem com o universo, né? E o que estava acontecendo com aquelas hipóteses que elas iam ser desmanchando, né? O sujeito fazia pesquisa, tinha uma hipótese, quando realmente reconhecia o fato, então ele via que aquilo não batia muito, né? Então, nas ciências econômicas, tá, há uma história similar. Por muitos e muitos anos, vários economistas acreditavam que o valor do bem dependia do custo de se produzir. Né?
Então, quer dizer que o valor trabalho nessa teoria e naquele tempo, né, o valor trabalho, o valor do trabalho estava diretamente ligado ao esforço que a pessoa fazia, né? Então, dependia do custo de se produzir. Então, a gente pode dizer que, em particular, vários seguiam a teoria do valor-trabalho, segundo o qual o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessário para a sua fabricação, né? Uma quantidade de trabalho para obter essa mercadoria, né? Então, se a produção de um par de sapatos consumisse 4 horas de trabalho, seriam necessários, né, 2 horas de trabalho para assar um bolo, por exemplo, né? Então, pela teoria do valor-trabalho, eu deveria trocar um par de sapatos por 2 bolos, né? Então, ou se um caçador levasse 8 horas para pegar um coelho, é óbvio que ele então iria trocar com outro bem ou serviço que a pessoa também despendeu, né, 8 horas para pegar aquele bem. Só que isso foi começando a ser trabalhado pelas pessoas, né? E as pessoas começaram a entender outras situações. Foi quando, na França, Jean-Baptiste Say, ele começou a entender um pouco mais que o valor dos bens e dos serviços não vinha do trabalho. Então, pela teoria dele, o valor dos bens ele vinha da sua utilidade, certo? Então, se, por exemplo, né, um caçador ele gastou 8 ou 10 horas para caçar um coelho e quer trocar por outro bem, que também foi gasto 8 horas ou 10 horas de trabalho, numa perspectiva plausível para a teoria anterior, no caso do valor-trabalho, não servirá de nada, certo? Porque ele pode querer trocar com alguém que simplesmente não gosta da carne de coelho. Então, o coelho não tem valor nenhum para ele, certo? Então, isso que a gente tem que levar em consideração, né? Se eu estou produzindo um bem e eu quero trocar por um outro, pela teoria do valor-trabalho, eu tenho que encontrar mercados para aquele meu bem ou serviço que encontre utilidade naquilo, né? Então, a gente já vê uma pegada aí, né? Uma conotação de marketing, né? Então, as pessoas vão pensando como eu vou produzir, né, bens e serviços com utilidade para que as pessoas valorizem esse meu bem. Quer dizer, então, se num caso eu quero trocar com uma pessoa uma carne de coelho e ele disser que para ele não tem valor, porque ele não gosta de carne de coelho, então eu posso tentar oferecer em outros mercados, né? Então, nessa teoria do valor, utilidade, o valor dos bens está diretamente relacionado à sua utilidade e a utilidade que o mercado vê naquele teu bem, tá certo? Então, outro exemplo seria, sei lá, se tivesse um refrigerante sabor manga, né? E na África, ou na Europa, ou na China, ou na Índia, todo mundo gosta. Chega aqui no Brasil, nós estamos cheios de flores, frutas, e com muito sabor, né? Mais um não seria de grande valia, tá certo? A gente também pode falar de outras coisas, né? Inclusive, alguns, nessa situação do valor-trabalho, né? Comparado com o valor-utilidade, a gente pode também pensar o seguinte, né? Se um aluno chega para o professor e diz assim, mas professor, eu passei o final de semana inteiro trabalhando nisso, né? Então ele está se valorizando pelo valor trabalho, certo? Quando o professor vai olhar e ler o texto, ele olha e diz assim, mas tu não conseguiu escrever nada, isso aqui não tem valor nenhum. Então o professor está olhando o texto para colocar uma nota pelo valor utilidade, né? Assim, piadas à parte, certo? O valor de um bem não deriva da quantidade de trabalho despendido em sua fabricação. Então, vocês têm que pensar nisso, né? Que quando a gente trabalha com produção e outras coisas assim, é interessante que a gente veja, né? A gente tem que reduzir a quantidade de trabalho, a quantidade de mão de obra e a quantidade de esforço que a gente faz para produzir algumas coisas, porque isso não vai ser levado em conta pelo consumidor final. Tá certo? O terceiro fato, né? Então, vocês veem que
chega a teoria, então, criada pelo Karl Marx, né? Mais-valia ou mais-valor. E a gente também tem que fazer algumas relações sobre isso, né? Então, as fotos que a gente vê, por exemplo, do Karl Marx, né? As fotos que a gente vê do Dom Pedro II, né? As fotos que a gente vê, ou pinturas, ou sketches que a gente vê do Tiradentes, por exemplo, todos eles, esses três, né? Karl Marx, Dom Pedro II e Tiradentes, são representados com barba, velhos, né? Então, isso é uma maneira do pintor, né? Ou aquela pessoa que representou, ou a pessoa que pagou, né? Pelo desenho, mostrar que a pessoa está atrasada, né? No caso, você só vê figuras do Dom Pedro I, como o príncipe, né? Então ele está sempre jovem, né? E quando chega na vez do Dom Pedro II, o império já está em queda, então representam ele sempre mais velho. Tiradentes com aquela cara de mártir, né, de Jesus Cristo e todas aquelas coisas, então dizendo, né, que talvez a Inconfidência Mineira fosse uma perda de tempo, coisa assim, né? E depois o Karl Marx, né, que nós começamos a falar do Karl Marx, então representado, os burgueses da época, então, não queriam, né, que o Karl Marx discutisse essa relação, né, da empresa e dos seus empregados, como ele fez no seu primeiro livro, chamado O Capital, certo? Então, mais-valia é uma expressão no âmbito da economia que significa que parte da força de trabalho despendida por um determinado trabalhador na produção e que não é remunerado pelo patrão, certo? Também pode ser classificada como um excesso de receita em relação às despesas. E era isso que Karl Marx, então, queria chamar a atenção de várias pessoas, né, empregados, né, e empresas, dizendo que se a pessoa se tornasse mais produtiva, o patrão não iria pagar essa mais-valia dele, né? Então, o exemplo que a gente tem, né, que se um dono do restaurante contrata alguém para trabalhar 8 horas, né, e pagará R$10 a hora, e então ele vai trabalhar, lavar 1000 pratos, né, em 8 horas de trabalho, sendo pago 10 horas por hora. Certo? Passado algum tempo, esse patrão resolve comprar uma máquina de lavar pratos e ele passa, então, a lavar os 1000 pratos em 4 horas. O que acontece com a produção que foi combinada anteriormente? Ele vai sair antes? Ele vai deixar de pagar o trabalhador? Não, né? O trabalhador vai continuar trabalhando, a máquina vai continuar lavando os seus pratos e ele vai continuar pagando a mesma coisa. O que ele ganhou? Ele ganhou em produtividade. E essa produtividade é que Karl Marx queria que fosse, então, valorizada pelos patrões, né? Pelos donos das organizações. E com isso, vocês podem ver, então, voltando na situação em que ele estava sendo representado de barba, claro que na época muitos senhores, né, usavam barbas e coisas assim, mas no caso dele foi bastante conhecido, porque ele foi um rapaz também sem a barba, né? E as fotos que a gente mais vê sempre são de barba. Então, para denegrir a imagem, para desvalorizar a imagem dele, como se fosse um entrave, né, para as relações entre patrões e empregados. É importante lembrar que o valor trabalho não é uma grandeza concreta, né? Até o próprio Karl Marx reconheceu isso. O operário ele não vende a sua força, né? Porque se a gente tivesse, por exemplo, um fisiculturista, né? Um sujeito que malha na academia, seria muito mais forte, então ele deveria talvez ser bem mais remunerado, né? Por um outro que tivesse um físico normal, certo? Então, ela é uma grandeza relativa, né? Porque está se falando em produtividade. O sujeito que é mais produtivo, ele deveria ser melhor remunerado, certo? Pelo contrário, né? O progresso e a mecanização garante um padrão mais uniforme, é isso que a gente tem buscado, né? Que as empresas têm buscado, quer dizer, independente do sujeito, a operação vai ser realizada com alta performance, certo? E isso é uma situação que a gente também tem que observar nos tempos modernos, tá? Então, lembrem, né, dessa situação. A economia ela começa com escassez, ela primeiro, então, é valorizada como o valor trabalho, então a gente compara, né, o preço, né,
de uma determinada mercadoria ou serviço, de um produto ou serviço, de acordo com o trabalho realizado ou com o esforço despendido. Num segundo momento, então, o filósofo francês, né, Jean-Baptiste Say, fala em valor-utilidade. Então, se a pessoa gosta ou não gosta, ou vê utilidade em determinado produto, então aquilo sim vai ser valorizado, certo? Em outra região, talvez não. Então, a gente tem que ver que a utilidade, o valor vem da utilidade, no caso do filósofo francês. E no terceiro exemplo que nós vimos, né, para a gente ir concluindo, então, esse papo com o professor, de abertura aqui da nossa disciplina de Economia e Mercados, a gente, então, fala do Karl Marx e fala, então, da mais-valia, certo? Que era aquele excedente da produção e que o empregado deveria ganhar, né? E, claro, que o patrão não pagava nunca, certo? Então, era esse o caso que o Karl Marx falava, então, dizendo, né, que o homem estava sacrificando, os patrões estavam sacrificando os empregados, né, sem remuneração nenhuma, né? Ok, pessoal, é apenas um toque. Hoje a gente vai alertar você sobre questões econômicas, né? Nós vamos ter ainda 4 unidades e uma começa dia 22 agora, certo? Daqui a 2 dias. E no próximo encontro, o nosso assunto vai ser a microeconomia, que vai ser um assunto bastante interessante, que é um ramo da teoria econômica que estuda o funcionamento e o comportamento dos compradores, né, que a gente chama de demanda, e o funcionamento e o comportamento dos vendedores, que a gente chama de oferta. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e bons estudos para vocês. Até a próxima.